Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia para você. Os preços ao produtor recuaram pelo segundo mês seguido. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. O índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários recuou 2,1% em fevereiro frente a janeiro. O resultado se deve à queda observada para o índice dos grãos, com um recuo de 6,2%. Uma vez que para os demais grupos de alimentos houve avanços nos preços nominais. A pecuária com alta de quase 1%, o índice hortifrutícolas, que subiu 6,6%, e o índice cana-café, que teve um leve crescimento de 0,2%. No cenário internacional, os preços dos alimentos, cujo índice é divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, recuaram 0,8%, enquanto a taxa de câmbio oficial, divulgada pelo Bacen, apresentou alta de 1%. Entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, o índice de preços ao produtor teve uma forte queda de 15,9%, bem mais intensa que a observada para o índice de preços industriais, de 4,2%. Na comparação entre os anos, os preços internacionais dos alimentos registraram queda de 10,4%, enquanto a taxa de câmbio nominal recuou 4,8%. Juntos, esses resultados indicam haver certa paridade entre os movimentos dos preços agropecuários domésticos e os internacionais. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou a Agenda Legislativa do Agro 2024 com os principais temas e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que trazem impactos aos produtores rurais aqui do país. O documento foi entregue pelo presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil a parlamentares e representantes do Executivo. Entre os temas considerados prioritários estão o direito de propriedade, tributação no agronegócio, legislação sobre meio ambiente e trabalhista. Assuntos que serão seguidos com atenção no Congresso Nacional. A agenda legislativa cita os principais temas e projetos de lei que tramitam no Congresso e que trazem impactos aos produtores rurais de todo o país. Segundo a CNA, atualmente são mais de 6 mil e 65 propostas foram selecionadas e consolidadas no documento. Dividimos eles em 8 eixos. Eu diria que todos são importantes, mas eu gostaria de destacar algum. Nós tivemos, por exemplo, ali na área de economia e tributação. Nós temos a reforma tributária aprovada. Agora, qual é o próximo passo? É a regulamentação através dos projetos de lei complementares. Por exemplo, ninguém sabe qual é o tributo que vai ser cobrado. De repente, o setor que conseguiu algum avanço, conseguindo ali ser taxado em 40% da tarifa normal, do tributo normal. De repente você tem um tributo de, por exemplo, aqui eu não estou afirmando, mas eu estou fazendo uma conta de padaria de 32%, pronto. Aí o produtor, sem dúvida nenhuma, vai ser extremamente prejudicado, além de outros fatores. Então essa pauta é extremamente importante. Eu também destacaria dentro da pauta de economia e tributação a questão, por exemplo, do plano safra, do seguro rural, que é tão discutido há anos e anos e anos que a gente vem discutindo o seguro rural. Seguro rural e assistência técnica, eles estão mais ou menos par e passo. A gente sabe que aqui é onde a gente pode tirar todas as informações, ter a parte técnica envolvida também, para que a gente possa fazer lá no plenário os projetos pautados para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho. E hoje, com essa agenda legislativa, a gente tem maior propriedade para falar o que vai ser feito durante todo o ano. Com as recentes perdas nas lavouras provocadas por questões climáticas, a importância de ampliação do seguro rural foi ressaltada. E o governo diz que está pensando em ações para aumentar os recursos. Há alguns anos também, o orçamento governamental, não só do governo do presidente Lula, mas do governo passado também, nós estávamos aqui no debate, vocês viram com a ministra Tereza Cristina, o orçamento da ordem de R$1 bilhão. Então não é o governo A, o governo B, mas isso precisa ser aumentado até porque as intempéries climáticas já se consolidaram, não tem mais a discussão se tem ou não tem intempéries climáticas, é o tamanho do intempérie climático,
Então, chega um momento que eu vejo propício para a ampliação da base, para que todos os produtores possam contribuir com uma parcela mínima do seu orçamento de custeio, para que todos possam ter seguro. E ao ampliar a base, nós aumentamos a arrecadação e diminuímos o risco da seguradora e, portanto, as apólices vão ficar mais baratas. Durante o encontro foi discutida a crise do leite no país, que está relacionada ao aumento de custo de produção e às maiores importações de leite. Muitos produtores tiveram que encerrar as atividades e vender vacas para o abate. O governo anunciou medidas para auxiliar os pecuaristas, que incluem a renegociação das dívidas e taxas de juros mais favoráveis. Tem uma proposta no BNDES para estruturar, então, medidas que venham capitalizar de volta, dar oportunidade aos produtores que descapitalizaram, voltem a tomar recursos e se capitalizar, ou aqueles que ficarem inadimplentes com a iniciativa privada, possam também, então, saldar esse inadimplemento sem maiores traumas e repactuar isso com um determinado tempo, juros compatíveis. Tem essa proposta lá que nós estamos ansiosos e na certeza que teremos sucesso também. Então, é o governo se antecipando a medidas para que esta atividade econômica tão importante para a economia brasileira continue forte, pujante e ter tranquilidade nesse momento difícil. O preço da maçã está em movimento de queda e o atual panorama não é tão positivo. Com rumores de quebra, alguns produtores optaram em armazenar o produto. O mercado de maçã apresentou um ritmo desacelerado durante os dias 18 e 22 de março nas regiões classificadoras. Mas como a safra 2023-2024 está sendo marcada por quebra e a gala, que já está quase toda armazenada, os preços se manteram em bons patamares para a variedade. O cenário foi melhor sobretudo para as frutas graúdas, que estão com a oferta ainda mais restrita. Neste contexto, a gala foi vendida por R$ 131 a caixa com 18 quilos na média das regiões classificadoras, um aumento de 2% em relação à semana anterior. Para as próximas semanas é esperado que a oferta da gala siga controlada, podendo movimentar as cotações. A circulação da Fuji deve começar levemente. Produtores rurais recorrem a análises para melhorar a nutrição da terra e a produção no campo. É que antes do plantio e entre as safras, há redução nos nutrientes e é preciso usar técnicas específicas de manejo. É o principal instrumento para o diagnóstico da fertilidade do solo. Com vocês, o solo. O substrato onde as plantas vão se desenvolver. Ele pode ter 2, 4 ou mais camadas, dependendo da origem, da composição. Ele origina a partir de uma rocha-mãe, onde passa por um processo de intemperismo, que é um processo de desgaste, intemperismo físico, químico e biológico. E a qualidade desse solo está diretamente ligada à qualidade dessa rocha-mãe. Então, se for uma rocha rica em nutrientes minerais, vai originar um solo também da mesma maneira. Tem uma variabilidade enorme de solos no Brasil, devido ao tamanho continental do nosso país. Nas regiões mais temperadas, no sul do Brasil, tem um tipo de solo um pouco diferente, é um solo mais rico, um solo com a composição química e biológica melhor do que os solos do Cerrado. Os solos do Cerrado, naturalmente, devido ao seu processo de formação, eles são mais pobres, porém muito produtivos, porque se eles forem corrigidos da forma correta, eles se tornam solos produtivos. O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do planeta. Ocupa a 4ª posição no mundo. Primeiro vem a China, a Índia, os Estados Unidos. Os números são da Confederação da Agricultura e Pecuária. Essa locomotiva alimentar tem grandes desafios e manter o solo fértil, bem nutrido, é um deles. Antes de plantar a lavoura, o produtor sabe que é preciso corrigir a acidez do solo e analisar os níveis de elementos como potássio, calcário, fosfato. E entre uma safra e outra, as perdas acontecem. Por isso é tão importante o manejo certo, no tempo certo, para garantir a fertilidade do solo. Normalmente a cultura, quando ela vai ser implantada,
anteriormente precisa de uma reação química no solo para deixar nos níveis ideais. Então, para a gente plantar uma cultura, por exemplo, em outubro, que é muito comum, outubro, novembro, a gente precisa fazer as correções nesse momento agora, no período seco, para depois de receber as chuvas, acontecer essa reação química para disponibilizar para as plantas no momento correto. As equipes fazem a coleta de amostras na fazenda. Usam equipamentos conhecidos como trado holandês e trado calador. Depende da umidade do solo. O trado holandês hoje a gente consegue manter uma qualidade de amostra sem contaminação, que a gente consegue fazer a limpeza tanto do terreno quanto do trado após a coleta do solo. E o trado calador é devido a pouca umidade. Muita técnica é necessária na coleta. É que são mais de 10 elementos que precisam ser analisados. Será possível conferir a presença ou ausência de algum componente e a quantidade. O material que vai ser coletado aqui vai sair da fazenda para passar por uma espécie de exame de sangue da terra. É uma análise minuciosa que vai mostrar o que esse organismo vivo, que é o solo, precisa para produzir bem e produzir muito. Próximo passo desse processo é aqui. Karen é assistente técnica. O que chegou da roça passa pelo olhar cuidadoso dela. E a gente vai fazer as conferências, né? Porque tem que bater tudo certinho, né? A gente já tem tudo programado, as propriedades, né? As fazendas ali, os talhões, os pontos que devem ser coletados. E eles trazem pra gente, a gente começa a conferir para poder evitar qualquer erro, né? Que tenha, né? Então, assim, é muito importante, porque depois daqui, né? De toda essa conferência, a gente vai encaminhar para o laboratório, né? Então, tem que estar tudo certo, né? Para evitar os erros. É uma etapa muito importante, assim, porque aí o produtor vai saber quanto que ele vai precisar de calcário, de adubo, né? Tudo vai estar definido a partir daqui. Em laboratório, seguem os trabalhos de análise propriamente dita. O resultado é que baseia o planejamento para o produtor rural. Neste mapa, plano de ação. O laboratório faz a parte analítica, analisa tudo o que tem ali naquele solo, quimicamente falando, e nos envia a informação. E a gente gera um mapa mostrando onde estão essas diferenças. E a partir dessas diferenças que existem no solo, a gente direciona, faz um plano de ação para o produtor corrigir essas manchas que existem no solo, essas diferenças, de acordo com a necessidade de cada cultura. O Brasil pode aumentar a importação de trigo da Argentina, já que a oferta está em baixa aqui no mercado interno. Muitos agentes de moinhos brasileiros estão em busca do trigo tipo 1, mas a oferta doméstica de cereal de maior qualidade está baixa. Segundo informações do CPEA, um caminho é comprar o trigo da Argentina, onde, além de a qualidade estar favorável, o preço do cereal está mais competitivo do que o vendido no spot brasileiro. Usando como base os números da Conab, de 11 a 15 de março, a paridade de importação do trigo com origem na Argentina foi de $229 a tonelada para o produto posto no Paraná. Considerando o preço médio do dólar no período de R$ 4,98, o cereal importado foi negociado a R$ 1.143 a tonelada, ao passo que o trigo brasileiro no Paraná teve média maior de R$ 1.240 a tonelada, isso segundo o CPEA. No Rio Grande do Sul, a paridade do produto argentino seria de $214,47 a tonelada, o equivalente a R$ 1.068 a tonelada em moeda nacional, contra R$ 1.184 na média do CPEA para o estado. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.